Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui hoje para fazer resenha desse livro de literatura, né, do Eça de Queiroz, que se chama A Relíquia. Bom, esse livro já foi publicado várias vezes. Essa edição aqui foi publicada pelo O Globo e foi uma coleção de livros que o Globo resolveu fazer uns anos atrás. Tem até falando um pouquinho aqui da edição, olha só. Com o lançamento da coleção de livros, o Globo brinda seus leitores com grandes clássicos da literatura em língua portuguesa. Seus títulos são presença obrigatória em toda a biblioteca e fazem parte de currículos de primeiro e segundo grau das escolas em todo o país, né? Para vocês verem a importância, né, da leitura desse livro, porque ele é um livro de literatura, né, de língua portuguesa, né, que ele já é muito conhecido e bastante estudado, gente, nas escolas. Ele é um dos livros mais, eu acho que não um dos mais, eu acho que o mais fantasioso, né, do Eça de Queiroz, que sempre coloca trechos assim, ou de coisas que ele pode ter passado, ou realmente da vida, né, da realidade e tal, mas nesse livro em específico, a história é realmente toda fantasiosa, sabe? O personagem principal dele é o Teodorico Raposo, né? Que ele é um órfão, ele mora com a tia dele, né? A Titi, que ela é uma dona, assim, muito rica e muito religiosa, católica. E aí ela cria ele para poder ser padre e tal, sendo que essa não é bem a intenção dele não, né? Sendo bem sincero, assim, logo no primeiro, segundo capítulo você percebe, né, que as intenções dele não é bem seguir uma vida religiosa, mas de certa forma ele tenta aí, tenta não, né? Ele dá umas puladas de cerca nessa vida religiosa, ao mesmo tempo que ele engana a tia dele para poder ter uma vida confortável, né? Ela é muito rica, então ele teve direito, né, a bons estudos, viagens, enfim. E o livro narra exatamente sobre isso, né, sobre essa hipocrisia, né. É como se ele tivesse duas vidas ao mesmo tempo, né, que ele tem uma vida ali seguindo a religiosidade e aí convivendo, né, com a tia dele, com os padres, com os estudos dele, né, para ser padre também, com viagens religiosas, mas também tem esse outro lado, né, dele, que ele chega até a ter um apelido, né, o nome dele é Teodorico Raposo e pelas mulheres ele é conhecido como o Raposão, gente. Então vocês imaginam aí que ele tem várias amantes em praticamente todos os lugares que ele frequenta. Tem uma coisa que ele... Vou dar um spoiler. Tem uma coisa que ele apronta com a tia dele, gente. Que ele ganha uma camisola de uma das amantes dele. E ele diz pra tia, né? E para as pessoas que convivem com ele, né? Ele tenta enganar as pessoas dizendo que aquilo é uma relíquia. Uma das relíquias, né? Ele fala que aquela camisola era de Maria Madalena. Então você vê até onde vai a criatividade e as mentiras que esse sujeito é capaz de inventar só para tentar proteger as coisas que ele faz, assim, pelas costas de todo mundo. Bom, tem várias histórias dentro dessa mesma história. A narrativa, gente, no início é um pouco difícil de entender o livro. Ele vai ficando um pouco mais claro já do meio pro fim, porque até ali quase metade do livro ele conta as duas personalidades, as duas vidas que o personagem vive ao mesmo tempo, sendo que aí vai muito nessa questão de realidade, pensamento, passado, presente, pensamento. Então, se você não prestar atenção, a leitura acaba ficando um pouco confusa e complexa. Mas eu marquei uma parte do livro que eu acho muito importante mostrar para vocês. Se vocês tiverem em mãos essa edição aqui que foi pelo Globo, como eles sabem que a leitura é um pouco complexa, o que eles fizeram? Eles fizeram a seção Help. O que é a seção Help? É a seção que conta um pouco sobre a história, né? Conta a biografia do autor, conta um pouco sobre a história do livro e tem meio que um mini dicionário
para explicar algumas palavras da língua portuguesa que não são tão usuais, ainda mais nos dias de hoje, que a gente pode não entender na leitura, não entender parte do livro por causa disso. Mas então eu aconselho você até vir antes, ler a sessão do Help antes de ler o livro, para você conseguir entender, né? Senão você vai ficar meio perdido. Eu, por exemplo, comecei a ler o livro, vi que não estava entendendo muito bem, reli, ainda tinha algumas dúvidas, aí achei essa sessão Help e isso me ajudou bastante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, com amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal para mais dicas. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.